E aí, galera do YouTube, eu sou o Joey do canal MangaTube. E galera, dessa vez mais uma review de mangá, galera. E que mangá que é, Joey? Aquele mangá, né? Vamos falar de coisa boa! Vamos falar do que, galera? De Akira! Mas eu já fiz a review de Akira aqui no mangá, mas não é o Akira lá da JBC, galera. É o Akira Katsura Akira, que foi lançado pela Panini, galera. E se você quiser saber do que se trata este mangá, continue aí no vídeo, porque nessa review eu vou falar tudo sobre história, personagens, sobre o enredo, que é a mesma coisa que história, qualidade da edição, preço, tudo. Então, continue aí que após a vinheta nós vamos falar sobre este mangá magnífico, que também é coisa boa. Galera, este resumo vai ser diferente também do convencional, né? Porque geralmente eu começo fazendo um resumo da obra sem dar muitos spoilers. Mas o que acontece, galera? O Katsura Akira, como vocês estão vendo, no nome do mangá não é Katsura Akira, é Katsura Akira. E eu vou explicar pra vocês primeiramente o porquê do título do mangá ser este. Este mangá, ele é um mangá one shot, né? Ele faz parte de uma categoria chamada Short Histories. O que significa isso, Joey? São histórias curtas. Só que ele não foi feito por um mangaka, e sim por dois mangakas. E não são simples mangakas, galera, são mangakas de sucesso. Mas não são sucesso assim, sucessinho, assim, você pega um mangaka ali ralézinho. Não, galera, são mangakas de renome. Katsura vem do Masakazu Katsura. Não sei, I don't know. I don't conheço this guy, this mangaka. Galera, Zetman, que é publicado pela JBC, é do mesmo autor. Fora isso, ele já lançou muitos outros mangás de renome na Shueisha, né? Alguns na Shonen Jump, outros na Jump Square. Enfim, ele é um autor de muito renome na Shonen Jump. E Akira, não preciso nem falar, né? Akira Toriyama, autor de Dragon Ball, Dr. Slump, Jaco, Patrulheiro das Galáxias. Então, galera, imaginem quando esses dois autores se juntam para criar um mangá. Sai Katsura Akira, que é um mangá que foi feito em conjunto por esses dois autores. Nossa, Joey, que legal! E como que foi feita essa produção? Então, galera, não foi assim, não é assim, os dois participaram dos desenhos, eles meio que dividiram as tarefas, como é muito comum quando duplas de mangakas se juntam, né? Então, o Akira Toriyama, ele criou o roteiro da história e ele também criou meio que os personagens, né? Como que deveria ser os personagens. E o Katsura, ele foi responsável pela ilustração. Até porque o Akira Toriyama, galera, você acha que com o dinheiro que ele tem, ele ia querer ficar lá desenhando, mano? Vamos ser realistas, né, mano? O cara já tá com dinheiro até o cu, né? Usando assim o português claro. Ele ia fazer o roteirinho, escrever lá em 5 minutos e manda pro cara. Não, galera, brincadeiras à parte, a gente sabe que tanto um trabalho de roteiro quanto também um trabalho de ilustração, ambos são trabalhosos. Mas eles dividiram dessa forma. O Akira Toriyama montou o roteiro e o Katsura, ele fazia as ilustrações. O bacana é que se você conhece a arte dos dois autores, né, tanto do Katsura quanto o do Akira, você vê, mesmo o Akira não desenhando, você vê que tem bastante elementos da ilustração dele nessas duas histórias, né, que tem aqui nesse one shot. E do que se trata, Joey, essas duas histórias? Elas são, assim, histórias aleatórias, elas são histórias que se juntam. Bem, aqui são histórias que elas não fazem parte, né? São duas histórias diferentes, mas que meio que fazem parte de um mesmo universo. Aqui na capa, nessa primeira capa, a gente tem um patrulheiro das galáxias. E aqui nessa outra capa, nós temos personagens que eles conhecem os patrulheiros das galáxias, né? Então meio que ele junta esse universo, inclusive é um universo que o Akira também usa na sua história do Jaco, o Patrulheiro das Galáxias, que inclusive está para ser lançado aqui no Brasil, e as histórias elas fazem parte desses universos. Como são histórias curtas, eu não vou dar um resumo aqui, porque se eu dar um resumo, o que vai acontecer? Vai ter um monte de patrulheiros aí reclamando nos comentários que eu estraguei a história, que eu falei tudo. Então, como é um caso de histórias curtas, eu não vou dar o resumo. Mas você vai encontrar elementos dos dois autores.
O Katsura, ele é conhecido por fazer histórias mais sérias, histórias mais sombrias. A gente vê isso muito bem no Zetman. E o Akira Toriyama, ele é aquele mais porra louca, né? Que ele gosta de fazer comédia, bem escrachado mesmo, como a gente viu em Dragon Ball, como a gente viu no Dr. Slump, e em todas as obras que ele faz, ele sempre coloca um toque de comédia. E até é legal que tem uma entrevista aqui no final, que eu aconselho muito vocês lerem, que o Katsura falou que às vezes incomodava um pouco o tipo de comédia que o Akira queria colocar, porque ele é acostumado a fazer uma história mais séria. Então, pra ele, assim, na cabeça, no momento de uma história em que era pra ter um apelo emocional, o Akira ia lá e jogava uma comédia, tipo, pra você não se apegar mesmo com a história e pra você levar ela em um tom mais descontraído. Então, isso que eu achei muito legal, né, em ambas as histórias que tem aqui. São histórias sérias, as duas, elas têm um teor sério. Se elas fossem trazidas para um seinen, daria totalmente para transformar essas histórias e deixá-las assim bem sérias. Só que aí vem o toque do Akira, em dar a comédia e fazer com que você leia as duas histórias sem levar elas tão a sério assim, né? Deixando a leitura bem mais divertida. Então o que eu acho legal de ter juntado esses dois autores foi justamente isso, porque eles são dois extremos. Eles são dois autores que já se conhecem há muito tempo, são muito amigos, mas eles são extremos, né? Um gosta de fazer uma história de um jeito e o outro do outro. E quando isso assim se junta, a gente pensa que não vai conversar, mas acaba se conversando. E isso que deixa a história bacana, é uma leitura leve, tem os seus momentos em que a história fica séria, só que a todo momento ele coloca, mano, não leva essa história a sério, ela não é uma história pra você se apegar aos personagens, porque até o personagem mais santinho, ele uma hora na história, ele vai fazer uma coisa errada que você vai ver e falar assim, mano, isso, se fosse uma história assim do Katsura, nunca ia acontecer. Ou ia até alguns pontos em que a história é mais séria, você vai ler e falar, mano, se fosse uma história só do Akira Toriyama, isso não ia dar certo. Então, o ponto forte desse mangá é isso, né? Que você tem ali os dois extremos. Em relação aos traços do mangá, o que é bacana é isso. Se você lê o Zetman, você conhece o traço mais sério do Katsura. Só que nessa história, por ela não ser uma história assim tão mais voltada pro seinen, então a gente vê também o outro lado dele, porque o Katsura ele também já lançou um mangá shonen. Então a gente vê esse lado dele do shonen. E o bacana, galera, eu juro pra vocês, quando eu li a segunda história, eu pensei que era uma história desenhada pelo Akira Toriyama, mas não, o Katsura, ele fez todas as ilustrações. Então eu achei bacana que ele conseguiu usar um traço do Toriyama no traço dele. Então, mano, é impressionante isso, né? Essa diversidade de traços que a gente pode encontrar nessa obra. E são traços muito bem feitos. A gente sabe que o Akira Toriyama, ele gosta muito de desenhar seres alienígenas, o que tem bastante nessa história, porque ela fala sobre patrulheiros galácticos. E a gente vê o toque desses alienígenas no toque do Katsura, né? Da forma dele de ver com a influência do Akira Toriyama. Então, o legal é que além dessa brincadeira que eles dão no texto, né, na história, eles também brincam bastante nos traços. E a gente consegue ver os elementos dos dois autores, mostrando que essa obra realmente não é uma obra de um autor só, é uma obra de dois autores. Cada um conseguiu dar o seu toque ali na obra. E agora falando de como que está a qualidade do mangá, Joey. Bem, ele é um mangá que está com uma qualidade simples. Ele está com a mesma qualidade do Dragon Ball e do Dr. Slump. Provavelmente, todo mangá do Akira que levar o nome do Akira Toriyama, a gente vai ver nessa mesma qualidade. Até a Beth já explicou isso em uma palestra, que é muito comum um mangá de um autor ser lançado da mesma forma, né? Se a editora responsável lançar um outro mangá do autor, ser lançado da mesma forma, né? Com mesma qualidade e tudo mais. Então eu também não duvido nada que o Jaco, o Patrulheiro das Galáxias, esteja nessa mesma qualidade, porque é uma qualidade que a editora japonesa já conheceu, gostou, né? Porque se não gostasse, não teriam aprovado outros mangás na mesma qualidade. Então ele está de uma qualidade muito simples. Também aquilo, o público do Akira Toriyama é um público muito grande. Um mangá com uma qualidade simples vai ficar bem mais acessível, e isso acaba se revertendo no preço do mangá.
preço do mangá ele está custando R$13,90 e é um mangá que é voltado para pessoas maiores de 12 anos, né? Um mangá shonen, mas vocês sabem, Akira Toriyama, ele gosta muito de besteira. E nesse mangá tem muita besteira, até demais, galera. Esse é o toque de comédia que ele dá. Ele joga besteira assim na nossa cara, é uma besteira muito, muito, muito escrachada. E as páginas estão, logicamente, em papel jornal, por causa da qualidade ser igual à qualidade do Dragon Ball e também do Dr. Slump. Pessoal, essa foi então a minha review sobre o mangá Katsura Akira. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, já sabe, deixa aí o seu gostei. Se inscreva no canal se você ainda não for inscrito. Comente aí o que você achou do mangá, o que você achou das histórias, se você gostou. Claro, evite spoilers para não atrapalhar quem ainda não leu a obra. E é isso, galera. Nos vemos na próxima review aí. Qual será essa review? Não sei mesmo. Valeu, falou e...